Olá, pessoal, boa noite. É uma satisfação participar de mais uma live, né, com vocês. E eu acho que todo mundo já fica naquela expectativa, né? Live em novembro só pode ser de uma coisa, promoção, desconto. Mas antes de entrar nesses detalhes, a gente vai bater um papo aqui bastante enriquecedor. Eu cansei de falar, né? Eu acho que quem já acompanha as lives Certifiquei já está cansado de me ouvir, sempre bato na tecla, né? Primeiro conheça as atividades, conheça as oportunidades, para depois fazer uma escolha de carreira, qual qualificação você vai buscar, qual atividade você vai buscar, e é pensando nisso, né? Óbvio que nós temos o mês de novembro, a Black Friday vem aí, e nós preparamos algo especial para vocês, mas preparamos algo mais do que especial, porque nós temos aqui hoje 3 convidados. Estamos com o José Daron, com a Glenda e o Vitor, que vão contribuir, né, com a experiência, com o ponto de vista deles, com, enfim, toda essa bagagem que eles trazem, até mesmo para otimizar a sua escolha. Você que está aí em casa pensando se, qual certificação eu tiro, qual área que eu posso atuar no mercado financeiro, será que tem uma oportunidade para mim lá na Suno para trabalhar com eles? De repente o Vitor vai trazer aqui esse detalhe, a Glenda, o João, enfim. Então nós vamos destrinchar aqui as principais certificações, oportunidades, tirar suas dúvidas e, é claro, apresentar aqueles descontos, aquelas oportunidades imperdíveis que vocês sabem que a Certifiquei sempre lança nesses períodos. E só que 2 observações. A primeira delas é que hoje a gente contaria com a participação também da Gabriela, a Gabi Mosman, mas infelizmente, por motivos de saúde, ela não pôde participar. Desejo melhoras a Gabi. Eu acho que quem acompanha a gente já está cansado de saber também que ela contribui bastante com o projeto da Certifiquei, já participou como entrevistada de um livro que lancei com o Thiago lá no início do ano, sobre as profissões do mercado financeiro, de diversas lives, enfim, mas espero recebê-la em uma outra oportunidade. Melhoras para você, Gabi. E outra questão que eu gostaria de falar com vocês antes de dar início a esse nosso bate-papo é que aqueles que ficarem até o final da live vão levar aí um bônus adicional. Não vou falar o que é, só quem ficar até o final vai saber do que se trata e vai tornar ainda mais atrativo essa mega promoção que nós estamos preparando aqui na Certifiquei. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer nossos convidados, gostaria de agradecer também a presença de você de casa. E João, Glenda, Vitor, muito obrigado por aceitarem participar aqui conosco, contribuindo com o ponto de vista de vocês, com a experiência, encurtando, eu diria, né, o processo de decisão daqueles que têm interesse em entrar no mercado financeiro. E é isso aí, muito obrigado, viu? Boa noite, obrigada Gui, obrigada Vitor, obrigada Zé. É um prazer estar aqui com vocês e com esses feras aqui para a gente falar um pouquinho sobre as certificações aí. Perfeito, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite, é bom a gente poder estar aqui nessa live do Certifiquei, porque muita gente pergunta lá na Asset, né? Como é que faz para trabalhar na Suno? Tem que ter qual certificação? A resposta algumas delas a gente vai dar aqui, né? E também temos aqui o Zé Daronco, que é analista. Né, Zé? Boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Guilherme, Vitor, Glenda. Eu acho que esse bate-papo é muito importante porque muita gente pergunta sobre o mercado, a gente vai desmistificar sobre as profissões. Eu sou José Eduardo Daronco, analista CNP aqui da Suno, do time da Research, o Vitor e a Glenda do time da Asset. E vamos bater um papo muito interessante hoje, né, Guilherme? Isso mesmo, José. E você até já destacou aqui, né? Você atua como analista na parte de research, o Vitor e a Glenda estão lá na Asset. E aí a gente já começa com algum desdobramento, né? Você, enquanto analista, trabalha numa research, que é uma casa de análise que trabalha na análise e recomendação. Já o Vitor e a Glenda estão lá no braço da Asset, que é mais uma gestão. Então aqui a gente tem 2 oportunidades, mas eu acho que quem está nos acompanhando de casa sabe que existem diversas outras em áreas comerciais, por exemplo, como assessor de investimentos, a profissão em bancos tradicionais, né? Muitos têm esse sonho do mercado financeiro porque vem aquela imagem à cabeça de uma grande instituição financeira, quer ser um bancário, seguir uma carreira dentro de um banco, enfim. Então, aqui a gente vai descobrir que existem, né, trajetórias diferentes e qualificações diferentes, certificações diferentes para cada uma dessas oportunidades. Mas eu gostaria de começar lá no processo de tomada de decisão, porque eu acho que esse é o patamar que a maioria dos que estão nos acompanhando se encontram hoje.
José, Glenda e Vitor. Em uma ocasião, eu sei que para a Glenda e para o Vitor eu já fiz esse questionamento, mas muita gente que, obviamente, está aqui hoje não acompanhou essas oportunidades, essas lives que já fizemos, mas eu gostaria de começar pelo início da jornada. Como que foi esse start para a atuação no mercado financeiro? Eu não falo nem na profissão que vocês estão hoje, e sim no mercado financeiro em si, porque muita gente tem a figura do mercado financeiro só como aquela instituição bancária tradicional. A gente sabe que vai muito além disso. Como que foi aí o início para cada um de vocês dessa entrada no mercado? Já era algo que vocês conheciam bem, tomaram a decisão? A primeira qualificação que vocês buscaram foram visando uma atividade? Como que foi esse processo? Falar de mercado financeiro raiz primeiro ou vamos falar de transição de carreira? Os dois. No seu caso, foi uma transição, né, Glenda? Eu posso começar então. No meu caso, foi realmente uma história bastante diferente. Eu sou publicitária de formação, trabalhei por mais de 10 anos, então, na área de marketing, de multinacionais, né? E atuando ali no dia a dia como gerente de marketing, comecei a ficar incomodada com o fato de que, assim, eu já estava cumprindo com o ato de poupar, né, da minha renda ali, eu já estava sendo superavitária há alguns anos, né, desde a época do estágio, enfim, mas eu não estava tendo a disciplina de entender melhor aonde que eu ia investir meu dinheiro, né, então, tudo que eu poupava, digamos assim, eu colocava na poupança mesmo, né, na caderneta de poupança, que a gente sabe que não é um bom investimento, né? Eu sabia disso, mas eu ainda não havia começado a estudar. E no dia a dia ali, eu estava reservando uma parte da noite, na verdade, do meu terceiro round ali, para estudar sobre investimentos. Eu queria aprender como que eu ia melhorar, né, a rentabilidade dos meus investimentos, como é que eu ia conseguir, enfim, ganhar um pouquinho mais ali, não perder para a inflação. E eu comecei a me apaixonar pelo tema, comecei a estudar cada dia mais e eu estava reservando um tempinho ali para ficar imersa naquele assunto à noite, das 8 às 9, das 8 às 10, e às vezes eu me pegava meia-noite ali ainda estudando aquilo que de fato estava realmente me chamando muita atenção. E eu percebi que não era só a Glenda que não sabia, eu percebi que praticamente, né, 99% das pessoas não sabiam o que fazer com o dinheiro delas, e aquilo foi me tocando num tanto que eu pensei, eu gostaria muito de fazer uma transição, eu gostaria muito de trabalhar nesse mercado, de cumprir com esse propósito, ajudar as pessoas a entenderem melhor, até mais educação financeira. E nesses estudos e tudo mais, até encontrei a Suno, né? Comecei a ler muito material gratuito da Suno, e então eu não só identifiquei que eu queria fazer uma transição, mas eu também identifiquei que eu gostaria de trabalhar nessa empresa especificamente. E aí eu comecei a fazer muito contato aqui, comecei, enfim, a mandar currículo, conversar com um, conversar com outro, né? E nisso eu consegui uma vaga para vir para cá, para trabalhar em marketing especificamente, né? Não ainda no mercado, nada tão próximo do mercado financeiro, trabalhava mais no marketing, mas já estava muito feliz em cumprir com esse propósito, né, de trabalhar nisso, assim, que eu acho que tem um fundo muito legal, um impacto muito positivo. Sim. E entrando aqui, eu tive muita vontade de continuar meus estudos para uma certificação, porque como eu fiz uma transição, eu pensava, né, como que eu posso garantir um pouco mais de autoridade, como que eu posso me provar um pouco mais, como é que eu consigo, enfim, dar um passo maior nesse sentido, né, e aí eu descobri a certificação que eu tirei, pesquisei muito entre várias delas, né, mas entrando ali um pouquinho no meu autoconhecimento, de acordo com o meu perfil, de acordo com aquilo que daria no momento, o CEA foi a certificação mais adequada, e comecei a estudar até que eu tirei a certificação, tirei o CEA, né? E ela não só patrocinou essa transição de carreira, como também me permitiu hoje trabalhar em algo mais específico. Então, eu não estou diretamente na gestão dos fundos, mas hoje eu trabalho com algo muito específico, que é um marketing de asset, né? Ao lado do Vitor, ao lado do time lá de gestão. E, enfim, eu acho que essa certificação foi muito importante
para eu conseguir, dentro da própria Suno mesmo, né, não só entrar aqui na Suno, mas dentro da própria Suno mesmo, fazer também as minhas movimentações de acordo com aquilo que eu almejava para minha carreira. Legal, e isso mostra, né, eu acho que muita gente vem com essa dúvida para a gente lá nas redes sociais, me perguntam. Às vezes as pessoas estão atuando em atividades, né, diferentes na economia real, vamos chamar assim, no comércio, na indústria, no agro, e querem fazer esse processo de transição. E o legal é que você fez esse processo mostrando aqui nessa live que existem possibilidades de atuação em áreas diversas que não aquela central, né, da instituição financeira, porque o que muita gente imagina? Nossa, eu quero entrar na Research, eu quero entrar na Asset, mas eu não tenho a certificação de gestor, eu não posso atuar lá na Asset, eu não tenho uma certificação CNPI, não posso atuar na Research. Mas as instituições financeiras, no geral, uma corretora, um banco, uma Research, uma Asset, são uma empresa, né? E como uma empresa, tem diversas áreas. Tem as áreas que ficam ali dando todo o suporte, e essa é uma das possibilidades, né? A entrada em uma área suporte, em uma área diversa daquela atividade fim da instituição, que foi como você fez. E eu acho que a certificação lhe trouxe aquela segurança e a credibilidade para uma atuação mais próxima, né, com a dinâmica da Asset em si. Então, você já contou um pouco dessa história para a gente em outra live. Muitas pessoas, depois desse nosso bate-papo, me procuraram, falaram, nossa, Guilherme, valeu, obrigado por trazer essas experiências, porque eu acho que as pessoas ficam engessadas, né, nessa impressão de que para fazer a transição já precisam ter toda a bagagem para ir diretamente naquela atividade fim. Então, muito bom. E o caso do José e do Vitor, eu acho que distou um pouco, não seria um processo de transição, ou seria? Como que foi essa dinâmica para vocês dois? Quer começar, Vitor? Não, eu ia sugerir que você falasse. A minha história é bem interessante. Então, eu vou começar, assim como a Glenda, foi um processo bem peculiar. De maneira geral, as pessoas acham que para trabalhar no mercado financeiro tem que ser economista, tem que ser algo relativo. Eu sou algo totalmente avesso. Eu sou advogado de formação, então ainda durante a faculdade eu passei pela Advocacia Geral da União, lá atuando, defendendo o governo, atuei na Defensoria Pública da União, atuei na Justiça Federal, atuei como conselheiro do Conselho de Combate ao Assédio na Justiça Federal, ligada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e ainda durante a faculdade eu tinha uma paixão que era analisar a empresa, porque eu recebi uma bolsa, era bolsista e investi meu próprio dinheiro, né? Então eu descobri as ações, descobri os fundos imobiliários e comecei a analisar os ativos. Saiu um resultado trimestral, eu ia lá analisar por que deu lucro, por que deu prejuízo, por que a receita subiu, ficava intrigado, assistia os conference calls, aí conheci o Thiago, acompanhava o Thiago, surgiu uma oportunidade do próprio Thiago de eu participar de um processo seletivo na Research. Eu ainda estava ligado à Justiça Federal naquela época e sempre foi minha paixão. E eu acho que na época eu não tinha essa visão que o mercado ele é interdisciplinar, né? O mercado não tem uma profissão ou algo específico para entrar nele. Então, todas as profissões, então tem engenheiro, tem economista, engenheiro agrônomo, estatístico, e vários publicitários. E o time é muito importante ter essa mescla, porque o mercado ele é feito de todas as empresas, né? Toda a economia compõe o mercado. Eu acho que essas certificações, elas abrem muitas portas para as pessoas, não só para trabalhar em mercados específicos, mas também para te dar oportunidade em coisas que às vezes você nem conhece ainda. E essa certificação, ela te possibilita. Eu sou analista CNPI, tirei CNPI, então sou analista de valor mobiliário, eu comento sobre ativo, eu posso dar recomendações sobre investimento, então trabalho aqui dentro da Research para analisar os ativos, cubro uma parte da carteira de ações do Brasil. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que passar é desse potencial, de que as certificações elas destravam muito valor, e muitas vezes é um valor que você desconhece hoje, né? É um valor que você só vai saber quando você tiver a certificação. Então, porque antes você não tem noção do mercado como um todo. Então, eu sou advogado, atuo como analista de valor imobiliário e acho que é uma paixão minha
estar aqui, falar sobre ativo, falar sobre o mercado e, como a Glenda falou, atuar nesse papel de democratizar o acesso ao mercado financeiro. Porque há 10 anos, se a gente tivesse há 10 anos atrás fazendo essa live, provavelmente muitos nos olhariam: o que é mercado financeiro, o que são esses ativos, o que esse sobe e desce, é um ticker de loteria, não é? Isso aqui não é, né? São investimentos de longo prazo. Eu acho que dão um potencial para os investidores em aumentar patrimônio, em ter uma renda passiva, que no passado era muito caro, era caro para abrir uma conta, era caro para fazer um TED, e hoje isso está democratizado. E não só o acesso à corretora, mas o próprio acesso ao conhecimento. Né? Há 10 anos atrás, essa live era inimaginável. Né? A gente está aqui batendo um papo muito interessante. Então, pessoal, acho que o Guilherme falou no início, é uma oportunidade. Novembro é Black Friday, então aproveita essa oportunidade para começar 2023 com o pé direito. Mas eu também quero ouvir a história aí do Vitor Duarte. Show de bola. Então, dois processos de transição, né? Vamos ver o do Vitor. Eu só queria comentar aqui que o José falou que há um tempo atrás, quando eu comecei no meu primeiro emprego e tal, um amigo meu também começou, ele era estagiário de um agente autônomo, e eu trabalhava na mesa de operações de um banco. E aí, esse meu amigo, ele estava tão empolgado querendo comprar as ações e tal, e era tudo muito caro. Ele pagou TED para... Olha só, ele comprou 3 ações de ARCZ6. A ARCZ6 é a Aracruz Celulose, que depois virou Fibra, que hoje é Suzano. Então, ele comprou alguma coisa como R$30. E eu falei assim, você é louco, porque você vai pagar R$6,90 de custódia, né? E ele pagou TED para comprar R$30 de ações. Assim. Então, ele gastou mais no transacional do que nas ações. E hoje, as pessoas fazem PIX, as pessoas compram sem taxa de corretagem e podem começar com R$30, que meu amigo começou. Eu peguei os R$30, né, os meus R$30, vamos dizer assim, não investi em ações e fui juntando num CDB até dar uma quantidade razoável para fazer algo que tivesse um racional, para que o custo não comesse tudo. E hoje é muito mais fácil, e também é muito mais fácil o acesso às certificações. Quando eu comecei, não tinha Ambima. Era Andima, Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto, e Ambid, Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento. E aí, a minha primeira certificação foi da Associação Brasileira ASBACE, Associação Brasileira dos Bancos Estaduais, alguma coisa do tipo, que eu trabalhava no Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, e era o CPA 20, o equivalente ao CPA 20, porque o Banco Central, e aí eu não errei aqui, ao invés de falar CVM, não, Banco Central que fazia fiscalização de fundos de renda fixa, né? O Banco Central instituiu uma certificação mínima, e essas certificações elas foram evoluindo. A Ambid e a Andima viraram Ambima, padronizaram, criaram os CPAs, né, o certificado do profissional da Ambima, CPA 10, CPA 20, aí depois eu tive que fazer novamente o CPA 20. Então, a prova que eu fiz, eu não fiz o CPA 10 depois o 20, eu já fui direto fazer o 20. Eu fiz o CPA 20, porque a minha certificação anterior, né, não servia, eu precisei fazer o CPA 20. Tinha uma validação. Na nova legislação. Não existiu o CGA, né, a certificação que me habilita hoje a ser gestor, CGA e CGE, eu estou habilitado para ambas atividades. Só que eu consegui essa habilitação, né, em 2008, que ainda não existia Ambima, e você pode olhar de duas formas, né? Você pode olhar de forma fácil ou difícil. Assim, eu não fiz prova. Então foi fácil. Não, mas eu tive que juntar uma documentação extensa, eu tive que pedir para o RH uma declaração do que eu fazia, eu tive que pegar atas de reuniões que eu participei, de tomadas de decisão de investimento, juntar tudo isso, mandar pelo correio para a CVM, segundo a Instrução Normativa 306, na época, hoje é 558, depois, na verdade, já até mudou para a Resolução 21, para a CVM analisar caso a caso e aprovar ou rejeitar aquele profissional
para ser gestor de recursos terceiros. Então, hoje eu acho mais fácil, hoje do que na época, porque hoje você pega o material, você estuda, se prepara, vai lá, faz uma prova. Se você não for, a prova é difícil, eu sei. Se você não for aprovado, você, vê os pontos que você precisa melhorar, estuda um pouco mais, foca, e vai lá e passa, está habilitado para fazer isso. Não precisa, de ficar... É quase que uma entrevista de emprego, né? Não tem entrevista, claro, mas assim, é quase que um processo de contratação que o órgão regulador precisa te aprovar. Então, essa foi minha história de certificação. Vamos dizer assim, vou voltar um pouquinho na minha história de como eu vim parar no mercado financeiro. Eu tenho um espírito de empreender, de fazer algumas coisas assim, né? Minha primeira ideia de negócio foi com 5 anos de idade, eu queria vender picolé na rua. E minha mãe, obviamente, não deixou uma criança de 5 anos empurrar um carrinho pela rua fora. Mas ela fez ali alguns sorvetes no saquinho. Cada região chama de um jeito, tá? Eu não sei, a gente está falando para o Brasil todo. É igual picolé, né? Só que sorvete, só que é no saquinho plástico, amarrado. Ela fez ali e deixou eu vender na frente de casa, né? Eu queria ganhar dinheiro, eu não faço a menor ideia. Até hoje eu não sei por quê. Assim, eu graças a Deus, vim de uma família de classe média. Meu pai e minha mãe tinham um trabalho e tal. Eu tinha acesso às coisas ali, os brinquedos e tal, mas eu não faço a menor ideia do porquê. Eu já quis ter canil, já comprei e vendi dólar, passe escolar, um monte de coisa. Uma veia empreendedora. E na faculdade, no terceiro período da faculdade, queria entrar num banco, eu queria entrar numa DTVM. Eu sou filho de bancário, meu pai trabalhou em banco, mas eu não queria ser bancário de agência, eu não queria trabalhar numa agência de banco. Eu não queria aquilo, mas eu queria trabalhar numa tesouraria ou numa DTVM. E aí, no terceiro período da faculdade, o Banespa deu um concurso público, depois de, 15 anos sem abrir contratação, né? Foi muito difícil a década de 90 para os bancos. No início dos anos 2000, eles começaram a abrir, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, começaram a contratar pessoas novamente. No início dos anos 2000, foi aí que eu entrei numa DTVM, e ali, fiz... ali que começou, formalmente, minha atuação no mercado financeiro, e desde 2015, eu sou essa função que eu tenho hoje, né? Que é o diretor de gestão de recursos de terceiros, né? Gestor dos fundos. Vale lembrar, e aí é um ponto para você que está assistindo aqui, né? Eu me qualifiquei para gerir recursos em 2008 e eu comecei a gerir recursos em 2015. Foram 7 anos que eu estava habilitado, eu tinha uma carta na mão, eu tinha uma habilitação, eu tinha uma habilitação que só foi usada 7 anos depois. Só que eu tirei em 2008. 2010, eu saí para ser sócio de um agente, eu saí do banco, para ser sócio de um agente autônomo. Qual que era o plano? Crescer a carteira do agente autônomo, depois abrir uma gestora para fazer carteira administrada desses agentes autônomos. O plano não foi exatamente executado, mas eu fui convidado, o mercado veio atrás de mim por causa dessa habilitação que eu tinha. Acabei não usando, mas aquilo aumentou a minha empregabilidade, aumentou as minhas possibilidades de negócio. Eu fui ser sócio de um negócio por conta de uma habilitação que eu tinha. E era algo que estava despercebido, né, Vitor? Que surgiu por causa da certificação. Foi por causa da certificação especificamente. Porque as pessoas tinham a certificação da Ancord, né, que é uma das coisas que tem aqui no Certifiquei. Eles estavam exercendo aquela atividade, mas eles queriam evoluir para o cliente que quisesse operar sozinho, eles iam continuar atendendo, e o cliente que quisesse que a empresa operasse para ele, quer dizer, que a empresa tomasse decisão para ele, carteira administrada, eles queriam ter essa outra linha de negócio. E eu fui justamente para isso. Então, isso abre portas, você ter uma certificação. Imagina uma caixa de ferramentas, né? Você tem uma caixa de ferramentas que você só tem martelo, né? Tudo que você vê é prego. Você só vai sair martelando tudo. Agora, se você tem um martelo, tem chave de fenda, chave de boca, chave de roda, você tem chave L, o problema que aparecer, você vai ter assim, você ser a solução para aquele problema, né, você aumenta a chance de você ser a solução para aquele problema. Então, ter uma certificação é de extrema importância. E aí, aqui, agora, na posição, né, de diretoria e tal, a gente olha os garotos que aplicam para cá, que querem trabalhar
seja na transição de carreira, seja no início de carreira na Suno, quando a gente vê um garoto novo que já fez um CPA 20, né, ou que já tem um CEA, você já vê o comprometimento que ele colocou, né, porque custa dinheiro fazer, né, a gente sabe que custa dinheiro, custa tempo fazer, é um conteúdo denso que quem não está trabalhando na área demora para pegar. Então, quando eu fiz o meu CPA 20, eu já tinha feito outro, foi super fácil, porque era meu dia a dia. Só que as pessoas que não estão no dia a dia, é um conteúdo bastante denso, né? Poxa, muita coisa precisa ser aprendida. Então, você tem que ter um material de qualidade. Então, você olha uma pessoa que se dedicou para isso, provavelmente ela tem um nível de dedicação maior que a média. Então, isso já conta um ponto na hora de você contratar a pessoa. Não é porque ela tem a certificação, não é o carimbo, é o que ela fez para conseguir aquilo ali. Então, é uma sinalização que ela está dando. Carimbo não é, então é um cartório, vai lá e carimba. Não, não é carimbo. Primeiro você se esforçou para ter aquilo. E depois você passou por um monte de informação que está dentro da sua cabeça, né? Na hora de usar, você vai conectando aquelas... então é por isso que tal coisa... Você vai ligando as informações e você vai fluindo mais, e a produtividade desse tipo de profissional costuma ser maior. Então, por isso que a gente olha bastante a certificação na hora de contratar, porque significa tudo isso que eu falei junto, né? A dedicação, o acúmulo de conhecimento e realmente a força de vontade da pessoa de se dedicar àquilo ali, porque no dia a dia do mercado financeiro é duro, tá? Trabalhar no mercado financeiro, se você não é do mercado financeiro, está querendo mudar para o mercado financeiro para ter qualidade de vida, para viver uma vida melhor, isso é um lugar errado, não é porrada, é pesado, né, Glenda? E análise também, porque assim, sai o resultado, o pessoal olha para você e fala assim, e aí, o que você achou? Como assim, o que você achou? Saiu o resultado agora, cara? O mercado financeiro é muito exigente. E então, a gente precisa de pessoas com índice de produtividade elevado para fazer uma boa análise, para estar atento no mercado. E aí a pessoa, poxa, se ela passou por esse processo, provavelmente ela está um pouco acima da média das pessoas, é um bom indicativo. Show de bola. Eu acho que deu para pincelar vários insights, né? Aqueles que estão mais atentos aqui na live. Vou fazer alguns comentários, mas antes só um comentário a respeito do Vitor, 2 comentários na verdade. O primeiro é que ele entregou a idade dele ao falar que na época nem existia a Ambima, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso aqui de lado. E o segundo é que ele se... Comecei com 9 anos de idade no mercado. Né? E o segundo ponto é que ele comentou muito, muito bem pontuado que existe um custo, né, para se tirar uma certificação, muito para além do financeiro em si. Você tem ali o tempo de dedicação, o tempo do foco, e muita gente que me aborda... Eu sou um péssimo vendedor, tá? Apesar de estar aqui na Certifiquei, de ofertar os cursos preparatórios, eu sou um péssimo vendedor, mas as pessoas sempre me perguntam, Guilherme, por que eu preciso fazer um curso preparatório, por que eu consigo estudar por conta própria? E eu falo, se você tem a disciplina, você até consegue estudar por conta própria, mas existe um grande problema que quando você abre um edital, por exemplo, conteúdo programático de uma certificação, como a CFG, CGA, CGE, a certificação CEA, CNPI, você se depara com um conteúdo totalmente extenso, né? Muito amplo, e existem tópicos que são muito teóricos e outros mais práticos. Em um processo de estudo individual, você, obviamente, vai gastar um pouco mais de tempo para fazer aquela curadoria, para reunir todos os tópicos necessários, corre o risco de estudar por uma fonte, por uma bibliografia mais desatualizada, não conhece ali muito bem o estilo do exame, caso nunca tenha feito. Então, existem esses gargalos, mas é possível. Agora, com um curso preparatório, você já tem todo o processo de curadoria por trás, isso organizado numa plataforma de forma idêntica ao conteúdo programático, então você não vai se preocupar, por exemplo, em tentar encontrar uma legislação específica, ou, será que essa legislação está atualizada? Será que esse ponto tal não está atualizado? Então, o curso preparatório já te entrega isso. E a questão do custo financeiro, né, isso aqui entra no final dessa live, porque eu tenho aí mais um bônus, né, um bônus surpresa para aqueles que ficarem até o final, que eu acho que vai ajudar bastante, até mesmo no processo de de prestar a prova em si. Mas agora vamos aos insights, né? O José comentou, aí bem interessante, eu não sabia disso, que ele vem da área do direito, e de fato, né, o mercado financeiro ele é interdisciplinar, e eu acho que uma equipe que vem de diversas áreas, né, você tem
alguém da área do direito, por exemplo, outro da engenharia, outro é administrador. Isso acaba contribuindo, né? São visões de mundos diferentes. Posso dar uma contribuição? Pode, claro. Que amplia essa... Eu conheço gente do mercado financeiro que é oceanógrafo, eu conheço psicólogo, eu conheço nutricionista e eu conheço designer. Assim, e se eu apertar um pouquinho mais aqui, eu vou lembrar de mais gente com formações diferentes. Então, além aqui de marketing, além aqui de direito, engenharia, administração, economia é o mais comum. Não tem essa de... Gente, a gemologia. Eu estudei oceanografia. Cara, assim, para trabalhar em banco, precisa de ensino médio. Então, assim, a faculdade não vai te impedir de entrar no mercado financeiro. Tá? Óbvio que são temas específicos, matemática financeira, você tem que pegar o conteúdo, né? Mas não se limite, não fala assim, eu estudei psicologia, então estou condenado aqui a só ouvir as pessoas no sessão. Não, você não está condenado a nada. O mercado financeiro ele tem uma amplitude, uma pluralidade que permite, sim, 2 das 3 pessoas que estão aqui fizeram transição de carreira. Então, está mais que provado isso aí. Exatamente. Só pegando um gancho, Vitor, eu acho que também é interessante. A gente fez o challenge recentemente na Research e, assim, a gente viu um psicólogo chegou nas finais. Então, várias áreas diferentes. Porque o mercado financeiro é isso. É um monte de conhecimento que se junta em prol de um banco, em prol de uma corretora, porque no final do dia o mercado financeiro nada mais é do que as empresas, a economia, e a economia é uma junção desses conhecimentos, né? Então não poderia ser diferente na hora das certificações, na hora do trabalho. E às vezes a contribuição que alguém de uma área diversa, né, que não faz parte ali do núcleo comum do mercado financeiro, traz para, né, ideias e interpretações, acabam sendo muito valorosas, né? Vocês citaram aí psicologia, por exemplo. Investimento, ele é muito mais comportamento, né? Ele é muito mais o que o investidor acredita, o que o investidor tem como ponderação acerca do seu patrimônio, do seu momento de vida, se ele tem receio ou não de perder em determinado investimento. Eu acho que essa parte comportamental acaba falando mais do que a técnica em si. Técnica se aprende, né? Se você sentar lá alguém do seu lado, você passa para ele todas as técnicas para analisar uma ação, para fazer... Claro que existem ali complexidades a depender da atividade, mas isso cada um consegue aprender. Agora, a contribuição, o olhar de mundo que as pessoas trazem, eu acho que isso agrega bastante e já traz aquela desmistificação, né? Guilherme, eu não sou de economia, eu preciso fazer uma nova graduação, preciso fazer uma pós-graduação, preciso fazer um mestrado, nada disso. O Vitor citou aí a questão, né, do ensino médio em banco você entra. Tem uma outra profissão também que bomba nisso, né, em termos de aceitação, em termos de oportunidades, que é do assessor de investimentos, agente autônomo de investimentos. Você vê o mercado correndo atrás de pessoas que conseguem, têm ali uma habilidade mais apurada na comunicação, porque o que é o assessor? O assessor, ele trabalha prospectando clientes, vendendo, né, a sua marca, os produtos de investimentos da corretora na qual ele atua vinculado, e muitos dos que atuam hoje no mercado como assessores não possuem ali uma formação em uma área correlata, administração, economia, ou até mesmo não possuem a formação superior. Tá? Eu gosto de defender a formação superior porque ela traz uma competitividade, né? Hoje é quase algo comum que os recrutamentos exigem, mas não deixem isso ser uma barreira, né? O processo de se obter as qualificações, é claro, eles devem ser observados, mas de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu conhecimento, né? A Glenda mostrou aí a proatividade que ela teve nesse processo de transição. Eu acho que isso pesa muito. E voltando nos tópicos, né? O Vitor acabou citando CPA 20, outras certificações, CPA 10, enfim. No mercado, a gente tem diversas certificações. E cada uma dessas certificações é como se fossem umas caixinhas, né? E cada caixinha prepara você para uma atividade específica. Aqui só a título de curiosidade, né, onde muita gente confunde, nós temos lá as 2 certificações que são chamadas de básicas, né, muitos lugares que a gente vê pela internet, nos livros, enfim, consideram as certificações básicas a CPA 10 e CPA 20, mas são básicas não no sentido de ser as que menos traz possibilidades ou serem as mais fáceis, é porque elas estão mais ligadas a atividades que são
consideradas a base do mercado, né? Se você for olhar num banco, por exemplo, aquela pessoa que faz ali o atendimento do cliente no varejo, aquela pessoa que faz a recomendação de um produto dentro da instituição financeira, que acaba auxiliando, né, a carteira de clientes, são pessoas que têm a CPA 10 ou a CPA 20 e atuam na dinâmica ali, na ponta, né, com o consumidor final, com o investidor, com o cliente. E qual que é a diferença delas, né? Por incrível que pareça, a CPA 20 surgiu primeiro do que a CPA 10, né? O Vitor citou aí, mas aqui fica a título de curiosidade, a CPA 20 ela surgiu primeiro, e a grande diferença delas é que a CPA 20 e a 10, elas preparam você para atuar na distribuição de produtos de investimentos, ou seja, vender produtos de investimento em instituições financeiras, ser o ponto de atendimento com o cliente. Enquanto a CPA 10 te permite fazer isso com o varejo, com aquele cliente tradicional da instituição, o CPA 20 lhe permite fazer a mesma coisa, atender o cliente do varejo e também acessar, né, atender clientes institucionais e de alta renda. Aí entra na evolução da Ambima e sua história com as certificações, entra a certificação CE, que a Glenda tirou e citou aqui anteriormente. Essa certificação, lá na origem, ela surgiu para ser um degrau, além, né, ir além das certificações CPA 10 e CPA 20, ou seja, você poderia, de forma correlata, atuar com as mesmas atividades que eu citei aqui anteriormente, mas lhe permite também assessorar os gerentes de conta dentro das instituições financeiras, principalmente aí nos bancos, e outras possibilidades adicionais. Por exemplo, permite você atuar como consultor de valores imobiliários, que é aquela pessoa que vai atender cliente a cliente, entender o momento de vida, avaliar o perfil dessa pessoa, recomendar produtos de investimento específicos de acordo com a realidade financeira e de acordo com o momento de vida, de acordo com o perfil daquele cliente específico. Ou seja, é uma certificação mais robusta frente a CPA 10 e CPA 20. Guilherme, para eu tirar a CEA, que a Glenda foi diretamente, eu preciso fazer algum processo, eu preciso de atender algum requisito? Não. As certificações da Ambima, em geral, elas não apresentam pré-requisito para obter a certificação. Os requisitos eles podem surgir no exercício da atividade em si, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a atividade da consultoria de valores imobiliários, você precisa da certificação CEA, por exemplo, mas, adicionalmente, a CVM lhe exige ensino superior completo em qualquer área de formação. Mas, para essas certificações, o ensino médio completo já atende, você não precisa ter nenhuma qualificação adicional. E por que você precisaria obter uma certificação para entrar no mercado financeiro? Eu acho que o José, a Glenda e o Vitor já citaram muito bem aqui a questão da credibilidade da segurança, né? A certificação ela traz isso para o profissional. Mas, para além disso, a gente tem também questões regulatórias. O Vitor, por exemplo, não pode desempenhar atividade de gestão se não tiver a certificação adequada, CGA e CGE. Né? E hoje a Ambima tem essa preparação, as certificações específicas para ser um gestor, um administrador de carteiras. Então, você tem lá a CFG, certificação, né, o fundamento de gestão, vamos dizer que são os tópicos mais básicos para se formar um bom gestor, e após tirar essa certificação, você escolhe o caminho se tira a CGA ou a CGE. A CGE é para a administração dos fundos de investimentos tradicionais, fundo de investimento renda fixa, enfim, ações, e a CGE é para investimentos, fundos de investimentos estruturados, um fundo de investimento imobiliário, por exemplo. E na outra seara, que aí é do José, nós temos a certificação CNPI, que também surgiu por questões regulatórias. Você pode ser até um ótimo analista, né? Você tem aí os seus investimentos, faz o processo de análise e resolveu fazer ali as recomendações no Instagram. Então, da noite para o dia, vou começar a recomendar isso publicamente. Você tem um pequeno problema aí. Por quê? Porque esse tipo de atividade, de analisar e recomendar publicamente, ela é privativa do analista de valores imobiliários como o José. E para você se tornar um analista, você precisa passar pelo processo da certificação CNPI, da PMEC, e após isso solicitar o credenciamento junto à CVM para se tornar um analista. Então existem as particularidades que levam vocês a tomarem essa decisão de obter a certificação, muito além da questão da credibilidade, que eu acho que é o principal ponto, né? O conhecimento e a credibilidade, né, enquanto profissional, foi por isso que as certificações foram criadas, né, surgiram. Muita gente fala, mas a certificação na prova dela não cai em nada do que eu uso no dia a dia. Mas muitos tópicos que estão ali surgiram justamente para tornar o profissional mais capacitado.
Aposto com você que, por exemplo, o Vitor, a Glenda e o José, quando foram fazer lá o processo de certificação, se submeteram ao exame, precisaram estudar legislações que em nenhum momento eles estudariam se não fosse para o exame em si. E lá nós temos, por exemplo, a regra do jogo do analista, quando ele pode investir, como ele pode fazer a respeito dos seus investimentos próprios, qual que é o período que ele precisa esperar, se for um investimento associado a algo que ele tem em carteira, por exemplo, até onde pode ir a sua recomendação. O gestor tem lá suas limitações elencadas também por meio de uma resolução da CVM. O assessor de investimentos que eu citei aqui anteriormente, o agente autônomo, ele tem lá as vedações, né, o que ele pode, o que ele não pode fazer na resolução 16 da CVM também. Então, é muito importante esse processo do estudo em si. Né? E aqui, só um bate-bola rapidinho, como que foi esse processo de preparação para certificações no caso de vocês três? Bom, posso começar aqui. No meu caso, eu tentei ser uma autodidata. Então, eu comecei estudando por minha conta, peguei ali, né, todo o edital, o que cai, o que eu preciso saber. Assisti alguns vídeos de pessoas que tinham feito, comentando e tudo mais. E depois de quase uns 2 meses ali estudando, e de forma disciplinada, inclusive, porque eu sou bastante disciplinada, eu percebi que eu não ia conseguir ir tão longe sem um curso, né? Por conta de que a gente está falando assim de um conteúdo muito robusto, né? São muitos módulos, tanto da parte, como você comentou, Gui, da parte de, enfim, regulação, decoreba, até a parte mesmo de cálculo, né? Alocação de recursos, planejamento de patrimônio, enfim. Eu percebi que quando eu estava já, por exemplo, estou no módulo 3, módulo 4, eu começava a me esquecer do módulo 1 e 2, né? E eu estava sem um conteúdo que me permitisse fazer simulados, que me ajudasse a ter revisões, né? Lembrando do conteúdo anterior e tudo mais. Então, eu comecei a perceber que, sem a ajuda de um curso, de um método, sem uma metodologia, né? Eu ia ter um pouco mais de dificuldade. E foi aí que eu de fato comprei o curso, né, e comecei a ter um pouco mais de tranquilidade para falar, não, se eu seguir essa metodologia aqui, chegando lá no final, fazendo simulados e entendendo que, estou acertando ali 80%, 90% das questões, né, eu vou mais tranquila para a prova, e aí eu fui para a prova muito melhor, assim, muito mais confiante mesmo, e passei de primeira, né, então... legal. Bacana. Foi um processo, assim, um pouco árduo, né? Eu fui tentando desmistificar esse mundo muito sozinha, né? Até porque eu não era do ramo, eu não tenho parentes do ramo, minhas amigas, ninguém atuava na época. Agora eu tenho muitas amigas do mercado, justamente por conta de eu ter feito a transição, mas na época não tinha com quem conversar, então eu estava muito, realmente, sozinha, né? E aí depois eu realmente optei pelo curso, e aí a coisa deslanchou muito mais, né? Você aprende a fazer a prova, tem alguns macetes, então eu recomendo fortemente aí para quem for prestar, né, fazer um curso. Como diz Marquinhos, o Zé Daronco vai dar a contribuição dele, mas como diz Marquinhos Boiadeiro, quem não tem as manhas não entra não sem instrução de um profissional. Então, principalmente macete de prova, assim, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você passar em prova, então tem uns macetes de prova. Vou deixar o José falar, depois eu falo. Eu acho que, como a Glenda falou, o Certifiquei, ele tem uma metodologia, você segue uma sequência, tem não só o conteúdo teórico, como o Vitor falou, saber as manhas, saber como fazer a prova, o que cai, qual tipo de questão. Então, eu fiz o CNPI, é uma prova igualmente complexa, assim, para quem não é do mercado, para quem não é do dia a dia, não é algo tão simples, não é algo tão palpável. Eu acho que eu fiz o curso do Certifiquei e me ajudou muito, assim, não só porque me deu esse embasamento teórico, me deu um embasamento de legislação, na prova do CNPI tem um conteúdo global, tem várias minúcias que o curso do Certifiquei nos ajuda, mas também teve os simulados, tu aprende como tu faz a questão, qual tipo de questão cai, como são os pega-ratões, né? Como que são aquelas questões um pouco mais complexas, que a linha é tênue, então você tem que saber diferenciar.
Eu, da mesma forma que a Glenda, eu recomendo muito. Eu acho que é um atalho que vai te ajudar muito nessa caminhada, vai te antecipar muitos passos e vai te fazer chegar na prova confiante que você estudou, confiante que você pegou não só o conteúdo técnico, mas também o conteúdo prático. E essa segurança, eu acho que faz total diferença na hora da prova. O que você acha, Vitor? Não, acho fantástico e hoje é bem diferente, né? Então, assim, eu não usei o Certifiquei para passar na prova, porque eu sou da época que o Certifiquei não existia, né? Mas, não é engraçado, há uns 4 anos, eu não conhecia Suno, né? E um amigo meu me perguntou assim, Vitor, eu estou querendo aprender um pouco de mercado e tal, quais os canais do YouTube aí você me indica e tal? Eu falei, eu não sei. Porque quando eu aprendi, não tinha YouTube. Então, eu não sou tão velho, tá, gente? Eu tenho 38 anos, eu sou de 1984, porque eu comecei cedo nesse negócio. Mas realmente não tinha YouTube. E na verdade, tinha YouTube, mas não tinha vídeo de ninguém ensinando a investir no YouTube. Então, não foi esse o jeito que eu aprendi. Então, mas qual foi o jeito que eu aprendi? Não tinha Certifiquei, mas qual foi o jeito que eu aprendi? Foi o jeito do Certifiquei. Curso e simulado. Então, é muito importante você fazer um curso bem estruturado, que o conteúdo é denso. Então, se o curso for mal montado, você vai perder tempo, vai perder foco. É o que a Glenda falou, você está no módulo 3, e aí você já esqueceu do módulo 1. Então, o conteúdo precisa ser muito bem montado, e você precisa fazer simulados. Exercício. Porque é no exercício que você se livra dessas pegadinhas que o José falou, né? No exercício, você, vai ali... O mundo não é A ou B, mas a prova é A ou B, né? Então, você tem que treinar, fazer prova. Então, eu fiz um curso montado para isso, específico para essa certificação, e muito simulado, e isso me facilitou bastante. Claro, já era do meu dia a dia, eu não estava numa transição de carreira, eu já fazia aquele negócio, eu estava fazendo certificações para ir subindo, por mais que as certificações na BIMA não tenham uma hierarquia assim, você tem que passar pelo 10, para ir para o 20, para o CEA, não tem uma escadinha, mas, de certa forma, tem uma hierarquia ali de complexidade, vamos dizer assim, você pode ir direto no topo, mas tem uma certa hierarquia de complexidade, você... não estando no mercado, é bem mais difícil. Então, eu acho extremamente complicado a pessoa pegar um edital e falar assim, vou estudar sozinho, vou pegar lá um livro de economia para estudar economia, vou pegar um livro de finanças para estudar finanças, vou pegar um livro de finanças corporativas para estudar finanças corporativas, saber como é que analisa uma empresa. Eu acho loucura, assim, é extremamente loucura. O tempo que ela vai gastar para ir... Quanto vale a sua hora? Você já parou para pensar quanto vale a sua hora? Quanto vale a sua hora à noite estudando? Quanto vale o seu final de semana? Quanto vale o seu final de semana? Já parou para pensar nisso? Acho que essa é a conta que a gente tem que fazer, né? A primeira conta que tem que fazer é essa. Então, se tem as coisas, se existe um curso montado para te facilitar, não tem que ter dúvida aqui. Exatamente. E tem um ponto... Ao que o Vitor está falando, né? A minha atuação hoje, ela não precisa, não é regulatório que eu tenha uma certificação. Então, para trabalhar em marketing de asset, eu não preciso ter uma certificação. Mas é impressionante o quanto isso me ajudou, né? Eu nunca imaginei que eu ia utilizar as decorebas do Código de Autorregulação da Anbima, e hoje eu uso, de certa forma, por conta de que, por exemplo, a gente está fazendo todo o material publicitário de uma oferta pública. A oferta pública é totalmente regulada. Você precisa ter todo um conhecimento do que você pode falar, do que você não pode, o que é um ponto de atenção, que a gente chama de disclaimer, né? De leia o regulamento antes de aderir à oferta e tudo mais. E isso hoje está muito no meu dia a dia, muito mais do que eu imaginava que ia estar. Então, eu acho que a certificação, né, tem muita utilidade também, dependendo, claro, daquilo que você... Não só a questão da autoridade, não só a questão
né, de ser uma lei, de uma regulação, eu preciso ter isso para atuar, mas tem também a questão da usabilidade mesmo, né? Atualmente eu estou numa posição que o CEA me ajudou demais, então eu não tenho esse escopo financeiro no meu passado, né? Eu não tenho uma graduação em administração, em finanças, mas hoje eu vejo que muita coisa que eu estudei para certificação, eu entendo muito bem, entendo perfeitamente do que eles estão discutindo, né? Nos fóruns de gestão, claro que surge uma dúvida ou outra, pergunto, mas a certificação, ela conseguiu me inserir, tudo que eu estudei para a certificação, conseguiu me inserir num ambiente hoje de forma muito mais tranquila, né, do que se eu tivesse que entender do que eles estão, tudo do que eles estão falando ali para poder entrar e fazer meu trabalho. Sensacional. É um ponto aí que vocês citaram, né, a questão do curso preparatório, né, do direcionamento. Tem ainda um ponto, né, do suporte. Quando você está lá estudando por conta própria, nossa, pintou essa dúvida, quem que eu vou procurar para tirar essa dúvida aqui para mim? É uma dúvida mais complexa, é uma dúvida de cálculo, né? Se for uma dúvida de cálculo, você pode até jogar no Google, mas dificilmente você vai achar um desenvolvimento com alguma complexidade. Então, o suporte dos cursos preparatórios, no qual o Certifiquei conta, você já tem ali meio caminho já adiantado. É claro que você precisa entender bem os fundamentos por trás de um cálculo financeiro, por exemplo, mas o tutor, né, o processo do suporte, ele é justamente para fazer com que o aluno entenda, que ele compreenda bem essa temática e faça que preste um bom exame. Você ia adicionar algo, Vitor? Imagina a Glenda que estava em transição de carreira, ela falou que hoje as amigas dela entendem de mercado, que ela adicionou amigas novas, né, depois da transição. Mas imagina antes que ela ia ligar para a amiga dela para tirar uma dúvida de cálculo. A amiga dela do marketing, outra amiga dela... Né? E mesmo que a gente tenha um amigo para tirar uma dúvida, na terceira vez ele vai falar assim, pô... No terceiro telefonema, cara... Me ajuda aí. Não, o suporte é bem importante. Ter um suporte é bem importante. Não, com certeza. Bom, pessoal, acho que a gente já falou bem um pouco do panorama aqui que cada um levou. Eu prometi lá atrás que ia trazer ofertas, ia trazer aqui o bônus para quem esperasse até o final da live. E eu acho que chegou o momento, né? Acho que todo mundo aí na expectativa. A gente preparou um pacote especial, né? Eu sei que muitas pessoas têm vontade de entrar no mercado financeiro, ficam acompanhando aí o Vitor, ficam acompanhando a Glenda, o José e diversos outros influencers, vamos dizer assim, e profissionais do mercado financeiro, tem aquela vontade, tem aquele desejo de entrar, de atuar com alguma atividade específica. Já conhecemos aqui alguns dos caminhos, é claro que não se esgotaram todos, tá? Inclusive, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre as atividades ou, enfim, podem nos procurar lá nas redes sociais, estamos sempre à disposição e coloquem aí a sua pergunta no chat também. Eu já vi aqui que nós temos algumas perguntas, vou responder posteriormente, mas antes eu vou fazer aqui um geral, né? O que a gente preparou de especial para aqueles que ficaram até agora e para aqueles que pretendem ser colegas de profissão dos três que contribuíram aqui significativamente com a gente. Bom, então qual que é essa promoção? Qual que é esse pacote? Né? Eu ouso dizer que é o desconto mais agressivo praticado na Black Friday pela Certifiquei. No nosso entendimento, quanto mais pessoas qualificadas e bem capacitadas nós temos no mercado financeiro, melhor para todo mundo, para a sociedade, para a gente, enquanto preparadores, né, para certificações financeiras, para o profissional, né, aumenta-se a qualidade profissional, porque eu tenho uma preocupação particular de não só preparar o aluno para ser aprovado no exame, mas para que seja também um bom profissional. Ah, Guilherme, mas como assim? Né, em algumas aulas específicas, em alguns bônus, né, vocês vão perceber, aqueles que adquirirem lá na plataforma, que existe algo muito além do que é exigido no programa, né, da certificação em si. Você vai ter à disposição lives que já foram feitas com profissionais do mercado, né, para quem for adquirir, por exemplo, CNPI. Teve um bate-papo que eu tive com o professor Baroni fazendo valuation de um fundo de investimento imobiliário. Isso foge do escopo especificamente da certificação em si. Você aprende os modelos de valuation, mas lá não tem nenhum tópico tratando de valuation de fundo de investimento imobiliário. Mas ainda assim a gente traz essa visão para dentro do curso.
bate-papo com outros profissionais, justamente para vocês entenderem a dinâmica da atividade em si. E todos os cursos levam ali o minicurso da HP12C, né, que eu acho que é o que tira o sono de muita gente que vai tentar a certificação CEA, por exemplo, né, que já adianta, é uma verdadeira mão na roda ali para os exercícios, né, para as questões que envolvem cálculo. Então, a gente tem essa preocupação de preparar um bom aluno, sim, um bom candidato para o exame, que tenha a obtenção da sua certificação, seja aprovado, mas um bom profissional também. E pensando nisso, preparamos aqui um pacote bastante atrativo, porque sabemos das dificuldades de cada um, então vamos entrar neles. Nós temos nesse pacote, né, um desconto geral para cada um dos nossos cursos preparatórios. Então, é um desconto de 55% no curso preparatório CNPI, no curso preparatório CNPI técnico e no curso preparatório CNPI fundamentalista, por exemplo. Guilherme, qual que é a diferença desses três? Sendo bem objetivo, se tiverem dúvidas, podem colocar aí no chat, lá nas redes sociais. O CNPI, que é o somente CNPI, que é o fundamentalista, basicamente você vai atuar fazendo análise de demonstrações financeiras, estruturando modelos de valuation, analisando a empresa e chegando ali a um valor justo, considerado justo daquela companhia em questão e emitir sua recomendação. No CNPI técnico, você faz o mesmo processo de análise, mas utilizando o arcabouço da análise técnica, análise gráfica. Tá? Já no CNPI pleno, você junta essas duas escolas, a análise fundamentalista e a análise técnica, para emitir as suas recomendações. Então, esses três cursos que são aí disparados, né, o CNPI fundamentalista principalmente, são aí os cursos mais demandados na Certifiquei, até mesmo por conta da atividade em si. Né? Muita gente já pratica isso no seu dia a dia, o processo de escolher um bom investimento, escolher uma boa ação, e desejam fazer uma atuação profissional, ou até mesmo de forma ali esporádica pelo Instagram. Para isso você precisa da certificação CNPI. Então aqui nós estamos com 55% de desconto, e para aqueles que ficaram até agora, nós temos aí o cupom de 5% de descontos adicionais, né? Ou seja, você vai em tese chegar ali com 60% de desconto já adquirindo os nossos cursos preparatórios. É só usar o cupom BLACKOFF5 que você vai adquirir cada um dos nossos cursos preparatórios com 60%, tá? Então, nós temos aí os três cursos CNPI com 55% de desconto e temos outros cursos também. Vamos lá. Nós temos o preparatório para Ancord, quando eu citei do assessor de investimentos, o agente autônomo de investimentos, basicamente aquele profissional que atua na prospecção de clientes, presta aquela assessoria em termos de informação, um CDB é isso, um LCI é aquilo, esse aqui talvez seja adequado para o seu estilo de investimento. Nós estamos com essa oferta aqui. Esse agente autônomo de investimentos, por questões regulatórias, precisa da certificação Ancord, tá? E eu acho que a certificação, a profissão, a atividade que traz uma maior capilaridade. Eu vi muita gente comentando que são de diversas cidades, do norte, nordeste, enfim, e sempre tem aquele receio, Nossa, será que para mim compensa? Eu não atuo no Sudeste, eu não moro no Sudeste, eu não moro em São Paulo, não moro no Rio, não moro em BH, enfim. Será que eu vou ter oportunidades aqui? E eu acho que nos últimos anos o que a gente vem observando é um crescimento dos escritórios regionais de assessoria de investimentos. Então, eu acho que aqui traz essa possibilidade também com a certificação Ancord para se tornar um agente autônomo de investimentos. A citada CPA 10, CPA 20 e CEA também vão com 55% de desconto, e aqueles que inserirem o cupom BLACKOFF5 levam mais 5% de desconto. Tá? Então, nós temos todo o pacote de finanças com o desconto 55%, mais 5% adicional para aqueles que ficaram até agora. Temos também, além das certificações de finanças, vamos partir para o próximo bloco, nós temos as certificações de segurança da informação. A Certifiquei, ela tem também essa atuação na preparação, principalmente para quem é da área de tecnologia e também da área de gestão, que deseja se preparar para uma certificação específica. Então, nós temos o mesmo desconto, 55%, mais os 5 adicionais, para o PDPE e o PDPF. Então, essas duas certificações necessárias para quem quer atuar na área de segurança de dados, de proteção de dados, tivemos aí recentemente a aprovação da LGPD, está em desenvolvimento nas empresas aqui no Brasil, apesar do time já ter startado lá atrás, muitas empresas precisam se adaptar e essas certificações entram justamente enriquecendo, dando uma chancela para o profissional atuar na área da segurança da informação. E além disso, além dessas certificações, temos o próximo bloco
com 55% de desconto, uma certificação da Lean Six Sigma, com 55% de desconto, mais os 5% adicionais. Então, aqueles que estavam com receio, nossa, o curso preparatório é muito caro, vou ter que estudar por conta própria, hoje eu acho que nós temos uma oportunidade que é incrível, né? Eu acho que o pessoal aqui que nos acompanha, a Glenda, o José, o Vitor, eu não sei, assim, né, na época de vocês, qual foi o preço praticado, como que vocês bancaram aí essa preparação em si. A gente falou do fator psicológico, né, do fator emocional, da preparação em si, mas a gente sabe, né, que a questão financeira pesa também na hora da decisão. E mais da metade aí bancada, né, de 55% de desconto até 60% de desconto, de fato é uma verdadeira mão na roda. Então, para aqueles que estavam esperando o momento certo, estavam esperando uma oportunidade, vamos dizer assim, eu acho que essas ações promocionais, principalmente via preços, surgem de fato como uma oportunidade. Mas além disso tudo, Guilherme, além desses preços agressivos, desses descontos, que na história da Certifiquei a Black Friday mais atrativa, nós temos um outro pacote promocional também, preparado especialmente para vocês. Então vamos para o próximo bloco. Nós temos aqui basicamente, além desses descontos promocionais, pode passar o slide, por favor? Nós temos 2 bônus específicos. O primeiro é um sorteio e o segundo já é garantido. Aqueles que comprarem um curso preparatório do Certifiquei até 22 de novembro, ou seja, até o dia do meu aniversário, tá? Então já fica aqui o recado, dia 22 de novembro, próxima semana, vão participar de um sorteio para 5 mentorias comigo. Né? E o que é interessante nessa mentoria? Basicamente, nessa mentoria, você pode perguntar o que você quiser. Seja um conteúdo técnico que você está estudando ali para o seu processo de certificação, seja para a atividade em si, o que você pode, o que não pode fazer. Ah, Guilherme, eu quero ser um analista, mas eu já tenho investimentos, ou eu quero continuar investindo aqui por conta própria. Como que eu vou poder desenvolver isso após credenciamento? Você vai precisar estudar isso para certificação, mas posso olhar nesta mentoria individual com você de forma detalhada também. Então, aqueles que fizerem aquisição até o próximo dia 22 de novembro vão participar aí de um sorteio com 5 mentorias individualizadas comigo. Tá? Então, fica a critério, a marcação, melhor agenda para o vencedor, né? Justamente para tentar otimizar esse processo. O ideal, né, que essa pessoa contemplada compile ali todas as suas dúvidas e traga para esse bate-papo. Né? Como eu disse, não se restringe à certificação em si. Podemos falar de profissões, podemos falar das regras do jogo da atividade profissional, das perspectivas, de como montar, né, como estruturar um modelo de estudos de forma otimizada para você tirar o melhor proveito de um curso preparatório. Enfim, então nós temos aí, para quem adquirir até o próximo 22 de novembro, 5 mentorias do sorteio para participar comigo, tá? E aqueles que comprarem até dia 30 de novembro vão participar de um bate-papo exclusivo com especialistas da Suno, né? Um evento fechado, que eu acho que aqui está o grande pulo do gato, né? O networking ele é importante e você aprender, você conhecer sobre o mercado financeiro por meio da experiência de outros, né, que já estão no mercado há mais tempo, é bastante positivo. Então esse bate-papo exclusivo com especialistas vai trazer essa visão prática de mercado. Né? A gente sabe que o processo de preparação de um curso preparatório para uma certificação financeira tem muita teoria, mas esse bate-papo ele vai trazer aquela pegada mais prática, né? Mostrando, eu acho que um pouco ali do que a gente conversou hoje, como que é o dia a dia, como que é essa preparação, enfim. Então nós temos essas 2 promoções adicionais pensadas em vocês. E além disso, passando aqui o slide mais uma vez, nós temos uma ação promocional que não está elencada, né? Nós preparamos especificamente para vocês. Aqueles que adquirirem até a meia-noite de hoje o curso preparatório da Certifiquei vão participar de um sorteio em que a Certifiquei vai subsidiar, né, o contemplado em até R$ 800 na inscrição do exame. Então, o Vitor tinha comentado lá sobre, né, a questão financeira, que é um gargalo. A gente sabe que as certificações financeiras elas têm ali um custo envolvido, né, na sua inscrição, na sua preparação, mas aqui a gente tem, para aqueles que adquirirem até a meia-noite de hoje, um sorteio e o contemplado vai ter subsidiado até R$ 800 a sua inscrição também, tá? Então aqui eu acho que a gente já
comentou sobre os principais pontos, né, desse pacote que a Certifiquei preparou. Então, muito além do bônus promocional via preços, que é o atrativo de uma Black Friday, nós trazemos questões mais qualificadas, né? O bate-papo comigo, por exemplo, você vai... isso é além de um ganho financeiro, né? Você vai entender ali todas as nuances, como você vai se preparar melhor, como você pode se comportar em termos de profissional. Eu estou estudando para essa certificação, mas quais outras habilidades eu posso me desenvolver? Enfim, então eu acho que esse aqui é o grande pulo. O bate-papo exclusivo com profissionais da Suno é um outro ganho que vai enriquecer do ponto de vista prático, né? Então eu acho que esse é um bom momento, é uma boa oportunidade. Acredito que os três também compartilham dessa visão, certo? Eu queria chamar a atenção aqui, você que está na segunda tela, você que está olhando a televisão agora e está ouvindo a gente, você que está em outra aba e está ouvindo a gente em 2 vezes, que você não pegou a live, pegou isso aqui, para um pouquinho. Presta atenção! Olha aqui, volta, sai da segunda tela, presta atenção aqui, é sério, R$800 no seu bolso. Ó, para quem comprar hoje até meia-noite nesse QR Code, tá prestando atenção? 800 conto. Você vai pagar menos no curso do que isso. A gente vai botar mais dinheiro em você do que você na gente. Presta atenção. R$800 é sorteio, tá? Não é garantido. R$800 vão ser sorteados para custear a prova. Eu não falei que é caro? A gente sabe que é caro. Então, a gente está fazendo um esforço para investir em você. Então, agora olha o QR Code na tela aqui, já que você saiu da segunda tela, veio para cá, você estava só ouvindo, agora você está vendo. Esse QR Code não perca para você não... você não pode perder R$800, cara. Você está com sorte hoje para caramba, você começou o dia bem, você vai ganhar 800 conto. Lê o QR Code aí e compra um curso. E a gente falou muito de curso, outra coisa que eu queria falar, a gente falou muito de curso de mercado financeiro, todo mundo aqui do mercado financeiro e tal, CPA 10, 20, CEA, CNPI, Ancord, né? Ninguém aqui é Ancord. Eu já fiz prova da Ancord. Lembra que em 2010 eu saí, fui ser sócio agente autônomo, então eu fiz prova da Ancord para ser agente autônomo. Cara, agente autônomo precisa de todo lugar do Brasil, e quanto mais longe, mais precisa, porque as grandes instituições não chegam. Então, a pessoa precisa de um assessor de investimento lá longe, tá? Só que eu queria chamar a atenção para uma outra certificação, um curso, não é uma certificação, é uma certificação Yellow Belt, é um curso Six Sigma, que vale para todo mundo. Então, você que está indo para o mercado financeiro, você tem um amigo que não quer ir para o mercado financeiro. Você tem que pegar o link desse curso do Six Sigma e mandar para esse seu amigo. Serve para todo mundo. O cara trabalha na padaria, serve. O cara trabalha numa mecânica, serve. O cara trabalha em qualquer atividade. Isso é padronização, você vai medir as coisas, você vai botar indicadores. Aqui na Suno, todo mundo tem esse negócio. Yellow Belt. Isso ensina você a resolver problema. E o que mais aparece na vida da gente é problema. Você planta tomate, só nasce pepino, que eu sei. Isso aqui resolve pepino. Às vezes não dá abacaxi. Pepino e abacaxi. Varia. Então, eu sei que a gente está falando de CPA 10, 20 cursos aqui no mercado financeiro. Esse curso é extremamente interessante para todo mundo. O cara trabalha com TI, tem que fazer esse negócio. Qualquer coisa que você trabalha, tem que fazer esse negócio. Isso é extremamente importante e útil para você gerenciar suas coisas, organizar, resolver problema, que eu sei que você aparece problema. Na sua vida aparece problema. É o que aparece na vida de todo mundo. É abacaxi e pepino, né? Para ficar no agro aqui. Então, duas coisas aqui que eu chamei a atenção: o desconto de R$80 e esse curso que passa um pouco batido, fica um pouco fora de mercado financeiro, mas serve para todo mundo. Eu não poderia encerrar aqui sem falar desses dois pontos. Vale lembrar, né, Vitor, que esses R$800 é para quem comprar hoje. Então, até as 11h59, você que está aí nos assistindo, não perde essa oportunidade. Às vezes as pessoas ficam esperando aquela oportunidade para mudar de vida, aquela oportunidade para mudar de carreira, para dar upgrade, e tá aí a oportunidade. Eu acho que é a melhor oferta do ano, pessoal. E mais do que isso, além de você estar pagando menos do que a metade pelo curso, ainda você vai concorrer a R$800 para te ajudar a pagar a prova de certificação. Então, a oportunidade tá na tua mão. A questão é, você vai aproveitar ou não? Vai deixar passar? Ou você vai começar o ano 2023 certificado, pronto para uma nova carreira, pronto para um novo horizonte,
E acho que algo que a gente comentou aqui é que isso abre muitas portas. E portas que muitas vezes você nem sabe que existem ainda. E vai saber depois de certificação. Então, assim, acho que é uma oportunidade muito grande para você perder hoje, tá? Sensacional. Eu acho que é o verdadeiro barba, cabelo e bigode, né? Você tem ali a promoção de mais de 50% para fazer a preparação, concorre ao subsídio para fazer a sua inscrição e depois, né, durante todo esse processo, você concorre também à mentoria para te dar as mãos, estruturar um modelo de estudo, falar um pouco do beabá do mercado, o que você precisa ali priorizar mais em termos de qualificação também. Enfim, oportunidade como essa, eu acho que eu nunca vi, não sei se irá se repetir, tá? E outro ponto também, para quem deseja aqui em particular, CPA 10, CPA 20 e CEA, talvez esse seja um momento mais assim, ótimo, né? Ideal para adquirir um curso preparatório e prestar sua certificação. Eu falo isso porque a partir de março do ano que vem, nós teremos diversos conteúdos que serão adicionados à prova por parte da Anbima. Então, você vai ter que estudar mais conteúdos se for prestar após março de 2023. Então, o momento é agora, para aqueles que querem se preparar. Eu acho que é uma baita oportunidade. Posso contar uma história aqui? Não sei como é que Pode, deve. Aqui, se eu vou quebrar muito o protocolo. Eu vou contar uma história de uma pessoa que não está aqui, mas que eu participei de história de vida de uma pessoa que está aqui. Lá no início, eu falei, em 2010 eu saí do banco, fui ser sócio do agente autônomo, em 2013 eu voltei como diretor-presidente lá na Banespa TVM para mudar o resultado, a empresa não estava indo bem e tal, posso falar isso tranquilamente, que é uma instituição financeira, os números são públicos, não estou contando nenhum segredo. E aí a gente estava querendo montar a equipe internamente, eu não podia pescar no aquário externo, eu tinha que pescar no aquário interno, era um aquário grande, o banco tinha uns 2.500 funcionários, mais ou menos, era um aquário grande, e aí eu perguntei para o RH o seguinte, me dá a lista de todas as pessoas que têm certificação do banco inteiro. E aí a CEA era uma certificação nova, era uma certificação que tinha acabado de sair. E aí eu peguei a lista de todo mundo, na verdade, antes da lista chegar para mim, um colega que trabalhava comigo falou assim, olha, tem um CEA no banco. Tem um rapaz que fez CEA no banco. Um único cara, a primeira pessoa que fez CEA. Eu falei, quem é esse indivíduo? Chama Leonardo Perini Teixeira. Tô falando, um abraço, Léo, você está ouvindo aqui. Um abraço para você. Aí eu lembrei dele, falei, o Léo, que eu conheci ele, sei lá, em 2006, alguma coisa assim, eu lembro dele, ele era de agência, ele queria fazer uma transição de carreira para a área de investimentos, ele trabalhava na agência, ele tinha CPA 20, atendia cliente alta renda e empresa, ele trabalhava numa agência empresarial, só que ele queria ir para a área de mesa, de TVM, né, tesouraria, e aí ele era o único cara que tinha CE no banco. E aí eu falei, poxa, Léo, ele se destacou, ele foi lembrado, né? Eu chamei ele para uma entrevista, ele estava super motivado em mudar de áreas, mudou, eu trouxe ele para o time, depois eu promovi ele a coordenador, ele era gerente de negócio financeiro, promovi ele a coordenador, né? E hoje ele, enfim, também quis voar mais do que a gaiola permitia, hoje ele é sócio de um agente autônomo, ele, né, fez depois Ancor, ele trabalha com isso, né, distribuição de valores imobiliários, ele é sócio de um agente autônomo lá em Vitória, no Espírito Santo. Um abraço, Léo, você está ouvindo. Se você é amigo do Léo e ele não está, pega esse link, manda para o Léo, manda no grupo que ele está participando. Hoje, CEA tem mais gente, muito mais gente tem CEA e tal, mas assim, uma pessoa que o primeiro cara a fazer CEA foi lembrado lá e conseguiu a transição de carreira que ele queria, e queria um tempão e não estava conseguindo espaço. Quando ele fez o CEA, ele chamou atenção, abriu os olhos da empresa e conseguiu a vaga, e depois foi, inclusive, promovido, se desenvolveu, hoje está muito bem, assim. Então, dei o nome e sobrenome aqui para você jogar no Google e não falar que eu estou contando mentira. Jogar no LinkedIn. Eu acho que isso mostra o valor, né? Isso mostra o valor das certificações financeiras. E agora vou compilar aqui algumas perguntas, começando pela do André Tabucci. Ele mandou agora há pouco. Se eu comprar o curso CPA 20, eu consigo estudar para CPA 10? Pois pretendo tirar a primeira CPA 10 no momento e futuramente a CPA 20. Esse é um processo interessante, né? Assim, claro que se você tirar a CPA 20 já diretamente, você já vai ter todos ali as credenciais, vamos dizer assim, para atuar até mesmo com as atividades de quem tem CPA 10.
Mas por que geralmente as pessoas fazem essa escadinha? Tiram o CPA 10 para depois o CPA 20? Porque em termos de característica do exame, de dificuldade, a CPA 10 de fato ela é mais fácil do que a CPA 20. Então, uma vez quando você é aprovado na CPA 10, você ganha em confiança, né? É fator psicológico. Você vai mais confiante para o próximo degrau. E aí sim você se prepara bem para a CPA 20. Mas adquirindo o curso CPA 20, você consegue sim estudar para a CPA 10, você só precisa contrastar, você precisa comparar os dois conteúdos programáticos. Por quê? Porque a CPA 10 ela vai além do que a CPA 20, perdão, vai além do que a CPA 10 lhe exige. Então, muitos tópicos que você precisa se preparar para a CPA 20, por exemplo, não estão contemplados na CPA 10. Então, para otimizar esse processo, você pode sim fazer esse estudo por meio da CPA 20, mas faça esse contraste, né? Sempre compare primeiro. Então, aqui, né, esse grande gancho é mais psicológico, né? Primeiro tira a CPA 10, para depois tirar a CPA 20. Mas nada impede que você parta diretamente para a CPA 20, tá ok? Então, temos aí esse detalhe. Lá no início, nós tivemos algumas perguntas, né? O João Vitor, ele fala que é formado em administração, atua em uma área diversa, tech recruiter, né? Basicamente no recrutamento na área de tecnologia, investe na bolsa desde 2017. Isso é bom, tá, gente? Muita gente fala, não conheço nada de mercado, mas aí você vai ver, o cara já investe na bolsa, investe ali em alguns produtos de renda fixa, tem um fundo de investimento, já teve a curiosidade de olhar uma lâmina de um fundo ali em questão, então ele sabe muito do que mais gente do que ele imagina, né? E esse processo, você vai pegar lá CEA, CPA 20, tem o módulo mais extenso, talvez, dos fundos de investimento. Se você investe em um fundo de investimento, já leu uma lâmina de um fundo, você já entendeu basicamente quase tudo, né, na prática. É claro que você precisa ver todos os detalhes em termos de teoria, tá? Legal, e aqui ele fala... Guilherme, te interrompendo, mas contribuindo, é legal investir, porque você vai reparar, assim, que tem uma época do ano que todo fundo te manda um negócio de AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária. E aí você vai ler o que é aquilo para aprovar contas e tal. E aí você, realmente, todo ano os fundos têm que fazer uma Assembleia Geral Ordinária, isso é conteúdo de prova. Então, quando você investe, você vive aquela experiência, né? E é muito melhor para você memorizar quando você tem uma informação conectada com uma experiência, né? Do que você ter uma informação solta, né? Sei lá, qual roupa você estava usando há 10 dias atrás? Eu não faço a menor ideia. Mas você sabe exatamente onde você estava, o que você estava fazendo quando o Brasil ganhou a Copa, quando as Torres Gêmeas caíram, quando junta com emoção, você talvez lembra a roupa que você usava quando você pediu alguém em casamento ou foi pedido em casamento, sabe? Então, a data, quem estava perto, quando foi. Então, quando você mistura a emoção, a fixação da informação ela é mais forte. Então, invista, comece investindo, né? Um pouquinho, investe em fundo, compra um fundo imobiliário em bolsa, compra uma ação em bolsa, você vai ver, você vai receber e-mail, você vai começar a ser impactado por aquilo ali, eu vendi a ação, não caiu o dinheiro no dia, D+2, o que é D+2? É 2 dias depois que liquida a venda em bolsa. Então, essas coisas, é bom você poder viver junto, sabe? E aí você vai aprendendo de forma muito mais fácil. Eu fiz esse caminho e posso falar que faz muito sentido mesmo, isso que o Vitor está falando. Ajuda demais, você já está ali no dia a dia lidando com aquilo, com decisões, né? Que daí depois você pega o curso ali, você está estudando, você fala, faz muito sentido. Por isso você que acontecia tal coisa, por isso que acontecia tal coisa. Por meio da experiência, de fato, o processo de aprendizagem fica mais acelerado, né? Eu acho que isso é uma boa vantagem. Mas continuando aqui, ele fala que quer migrar para o mercado financeiro. A mesma coisa que as experiências do José e da Glenda. Uma certificação como a CEA já me torna um candidato competitivo? Em termos de competitividade, com certeza. É claro que você vai precisar avaliar, de fato, qual atividade você quer exercer em si. Por que eu falo isso? Porque você tem questões regulatórias, né? Se você está tirando a CEA, por exemplo, para ser um assessor de investimentos, por questões regulatórias você vai precisar lá da certificação Ancord. Então, você vai, além da CEA, precisar da certificação Ancord. Então, tenta compatibilizar a escolha da certificação com algo que você pretende atuar. Mas se você ainda não tem isso de forma bem definida, falando puramente da certificação CEA, ela é uma certificação robusta. Eu falei aqui o que ela permite, né, você desenvolver, você pode atuar na distribuição, na venda de produtos de investimentos, você pode assessorar gerentes de conta, você pode se tornar um consultor de valores imobiliários, né, atender cliente a cliente de forma individualizada, inclusive de forma autônoma, tá?
Eu sei que a Suno tem aí o braço de consultorias, né? Você pode atuar em uma instituição ou pode atuar de forma 100% autônoma, atendendo seus clientes, fazendo as recomendações. Então, é uma certificação robusta, ele traz muitas oportunidades e caso você não tenha clareza da atividade em si, é um bom início. É claro, né? É uma certificação mais robusta, mas a gente dá o caminho das pedras no curso preparatório, e inclusive para a parte aí que tira o sono de muita gente, que é a parte de cálculo, né? Tem lá o mini curso, preparar para utilizar HP12C, que é a calculadora financeira, todos os tópicos elencados nas certificações e atualizados. E só lembrando, né? O momento, eu acho o melhor momento para correr atrás dessa certificação é justamente agora. Não somente pela promoção da Black Friday, claro, tem esse bônus também, mas porque a partir de março de 2023 nós teremos diversos conteúdos adicionados à certificação do especialista Ambima, tá? E temos uma outra pergunta aqui também do FII, Fundo de Investimento Imobiliário Newspaper. Vocês também recomendam estudar e tirar a certificação para fins pessoais, para aprender a investir melhor os seus próprios recursos? Qual a certificação mais apropriada para fins de crescimento pessoal, na opinião de vocês? Olha, é um guia. Assim, você não precisa, do ponto de vista de necessidade, pode até parecer um exagero, então eu diria que não precisa, mas é um guia, é uma forma de você saber qual conteúdo você precisa ter para entender os investimentos, como eles de fato funcionam, né? Então, vou dar um exemplo aqui de CNPI, aqui, que é a certificação do Zé Daronco. Você não pode comprar a ação que você recomendou, fundo imobiliário, 5 dias, antes de 5 dias depois da recomendação, você não pode virar, enfim, tem 6 meses para aqui e acolá, 30 dias para não sei o quê, tem uma série de regras, né, que você tem que cumprir. Esse tipo de coisa para você investir na física vale 0, né? Mas toda a forma, assim, para você analisar uma empresa, o que você precisa e tal, toda a regra, o guia serve muito, né? De você... É um conteúdo resumido e principalmente guia. Eu falei essa palavra acho que 10 vezes, né? Te orienta, te ajuda a dar o foco do que você precisa olhar. Então, ajuda, né? Meio exagerado, mas ajuda. E eu acho que um ponto importante, né, Vitor, que eu nunca vi alguém se arrepender de estudar. Então, tem um conhecimento que talvez não use tanto, como o Vitor falou, mas a minoria do conteúdo não usa tanto. A maioria é forte, é bom. Então, tem muitos conteúdos que são fundamentais, eu diria, para você se tornar um bom investidor, investir melhor o seu dinheiro, porque no final do dia, a gente involuntariamente acaba investindo. Se vai comprar um carro, você está investindo. Se vai comprar um imóvel, você está investindo. Então, esse conhecimento você vai adquirir. E como eu falei no início, nunca vi alguém se arrepender de ter estudado. Eu acho que normalmente acontece o contrário. Se arrepender porque não estudou, né? Exatamente. E esse apanhado, né? Eu acho que é sempre a resposta padrão que eu dou às pessoas que me procuram. Guilherme, eu não quero atuar profissionalmente, só quero para conhecimento próprio. Qual certificação indica? A certificação em si, ela tem muitas questões ali que vão direcionadas especificamente para quem vai exercer atividade profissional. Então, tem as legislações, tem as regrinhas de jogo, tudo isso você vai precisar ver. Se você não tem intenção de atuar profissionalmente, você pode descartá-las, deixar para estudar isso depois, né, em outro momento, reservar isso, enfim. Mas tem muito conteúdo que lhe traz ali uma prática de mercado. Por exemplo, você vai passar em produtos de investimentos. Então, você vai conhecer todos os produtos de investimento de renda fixa, vai conhecer os produtos de renda variável, vai aprender a fazer um modelo de valuation, vai aprender a ler uma demonstração financeira. Então, tudo isso você consegue aprender num curso preparatório CNPI, por exemplo. Então, se você tem aí essa fome de aprendizado, né, ainda que seja para conhecimento pessoal, eu acho que é válido, né? Eu não vou dizer que é recomendável, né? Você tem diversas maneiras hoje de absorver esse aprendizado, mas o bom de cursos preparatórios é porque já tem ali uma curadoria, você já tem tudo organizadinho, ganha tempo em termos de preparação, enfim. Então, eu acho que tem aí a sua vantagem, sim. E a última pergunta, antes de finalizar, porque eu acho que os nossos convidados aqui já estão cansados também, estou segurando eles até às 9h30 quase, véspera de feriado.
O Matheus Nepomuceno, ele fala que quer atuar conseguindo cliente para casos de investimento com conteúdos online. Qual o mais indicado? Matheus, eu preciso compreender primeiro que tipo de atividade você pretende desenvolver com esse cliente. Mas, por exemplo, se você for atuar com esse cliente, entendendo o momento de vida do cliente, traçando o perfil desse cliente, se ele tem ali já algum produto de investimento, se ele já investe, se ele é mais conservador, se ele tem ali um apetite ao risco um pouco maior, enfim, entendendo todos esses aspectos. E no fim do dia, avaliar a alocação do patrimônio dele, recomendar investimentos específicos, a atividade que você deve buscar é a atividade de consultor de valores imobiliários. Você pode atendê-lo de forma presencial, pode atendê-lo de forma online, tudo isso é acordado com o seu cliente, tá? E para isso, você vai precisar de um credenciamento junto à Comissão de Valores Imobiliários como consultor, seja de forma autônoma ou seja de forma vinculada a uma instituição. E existem diversas certificações que lhe habilitam a ser um consultor de valores imobiliários. Você tem a certificação CE, da Glenda, você tem a certificação CNPI, do José, você tem a certificação CGA, do Vitor, né? Todas essas 3 certificações são certificações válidas para atuação como consultor. Você tem ainda a certificação CFP, que eu não mencionei aqui, né? Que é mais do escopo do planejador financeiro. Enfim, você tem diversas certificações. Mas a CVM pede lá também que, caso você queira atuar como consultor, você tenha ensino superior completo em qualquer área de formação. Aí entra nas especificidades. Então, assim, uma resposta direta que seria uma atuação como consultor, que você pode desenvolver aí de forma remota também. Mas se eu não te respondi sua dúvida, pode nos procurar lá no @certifiquei.com.br, lá no Instagram, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas logo mais, pode me chamar no direct, enfim, sinta-se em vontade aí para fazer quaisquer perguntas, tá? Então, pessoal, eu gostaria de agradecê-los, só lembrando aqui a quem está nos assistindo, nós temos aí um desconto via preços, tá? Para aqueles que sempre procuram a desculpa, não, tá muito caro me preparar, agora eu não tenho dinheiro, tá difícil, 55% de desconto em todos os cursos preparatórios, mais 5% de desconto para aqueles que inserirem o cupom BlackOff5, né? Os que participaram aqui dessa live inserirem esse cupom, tem mais 5% de desconto. Além disso, teremos o sorteio para aqueles que adquirirem até a meia-noite de hoje de um subsídio, né? Nós vamos bancar até o limite de R$800 a sua inscrição para a prova, né? Então, nós teremos os sorteios para aqueles que adquirirem até 23 horas e 59 minutos, além dos sorteios, né? Para quem comprar até dia 22 de novembro, as 5 mentorias comigo, e para quem comprar até dia 30 de novembro, nós teremos aí um bate-papo exclusivo com os profissionais da Suno. Então, basicamente é isso, eu acho que é um baita pacote, né, de Black Friday, Natal, enfim, um presentão que nós estamos preparando aí para todo mundo. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Mais uma vez, reforço aqui, estamos à disposição também nas redes sociais, a qualquer momento, para tirar suas dúvidas. Agradeço nossos convidados, José, Glenda, Vitor, mais uma vez, muito obrigado por contribuírem conosco, né, trazerem as experiências, já trouxeram em outros momentos, a Glenda e o Vitor, o José, a primeira vez que eu estou conversando com ele, agregou muitíssimo, principalmente por conta dessa bagagem, né, em termos de transição, essas visões, é sempre bom, é sempre positivo, e mais uma vez, muito grato.